Para mim é uma honra poder participar aqui da reunião da Pública, até porque a nossa postura dentro do parlamento sempre foi da defesa intransigente dos direitos dos servidores públicos. Evidentemente, o nosso partido sempre teve a causa trabalhista como um dos seus pilares e nós temos pautado a nossa ação no âmbito do parlamento, dentro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, no plenário, nas vezes que ocupei a liderança, nas oportunidades que tive de ser do Poder Executivo, como a Silvia colocou, fui secretário executivo do Ministério do Trabalho, fui ministro das Comunicações e saí junto com a presidente Dilma, né? E temos absoluta certeza de que o momento que o Brasil está passando é o momento dos mais críticos. Quando a gente pensa que a situação não pode piorar, ela vem e piora. E é absolutamente inimaginável nós convivermos com um verdadeiro caos administrativo protagonizado pelo senhor presidente da República no meio de uma pandemia que tem levado todos os países do mundo a terem um certo esquecimento de suas questões político-partidárias para que todos se unam no enfrentamento ao coronavírus. Aqui no Brasil, nós conseguimos isso dentro do parlamento. Hoje, nós podemos dizer, talvez, que os que se pautam pelas posturas irresponsáveis do senhor presidente da República não chegam a 3 dezenas de deputados dentro de 513. E isso faz com que nós tenhamos conseguido êxito na aprovação de algumas medidas que foram importantes nesse momento atual. Desde o início, com o projeto de decreto legislativo da calamidade pública, posteriormente, em cima de um projeto que estava tramitando na casa, nós conseguimos aprovar o auxílio emergencial, que o governo queria de R$200, conseguimos passar para 500, na última hora o governo sinalizou com 600, ótimo, se sinalizasse com 800, com 1.000 ainda era melhor ainda. Posteriormente, votamos ainda alguns projetos que aparentemente são acessórios, mas são extremamente necessários, a questão da telemedicina, a questão da merenda escolar poder ser revertida em auxílio financeiro para as famílias dos alunos, a questão da tarifa social da energia elétrica para todos os inscritos no cadastro único dos programas sociais do governo. Fizemos também a aprovação da recomposição dos valores do FPE e FPM para o nível de 2019 e o projeto também que cria um fundo de compensação da perda de arrecadação de estados e municípios durante 6 meses, no caso principalmente de ICMS, lógico, dos estados e ISS dos municípios. Semana que vem deveremos votar, isso fora o orçamento de guerra, que está voltando do Senado e que deveremos votar na segunda-feira, e também a medida provisória 936, que eu reputo uma das mais importantes dentro do panorama de proteção ao emprego e às empresas, para que nós possamos evitar o desemprego em massa. O relator será o deputado Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo, e nós estamos dialogando com ele na construção desse relatório. Que desde o início a gente apresentou um projeto de lei, que era o Programa Emergencial de Proteção ao Emprego, e essa medida provisória ela pegou vários aspectos do nosso projeto, no que diz respeito à possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada, só que no nosso projeto nós não prevíamos nenhum tipo de redução salarial para quem ganha até 3 salários mínimos, e acima disso só dentro de um acordo coletivo. Então, nós temos pautado rapidamente as nossas ações nesse sentido e, lógico, para além do parlamento, também temos tido uma preocupação de acionar, sempre que necessário, o Poder Judiciário. Tivemos êxito em 2 ações, uma que preservou a autonomia de governadores e prefeitos no que diz respeito à saúde pública, né? E isso dá a eles autonomia para decretar o isolamento. Bolsonaro queria que eles não tivessem essa autonomia. E também, agora, mais recentemente, com o mandado de segurança que impediu a nomeação do Alexandre Ramagem por conta de um absoluto desvio de finalidade, que a nomeação dele estava mais caracterizada como uma espécie de blindagem dos filhos e dos aliados do presidente. Então, nós temos pautado as nossas ações em todas as esferas, no sentido de termos responsabilidade para enfrentar esse momento difícil que a humanidade está passando e que, infelizmente, no nosso país ainda temos que enfrentar também a irresponsabilidade do Poder Executivo Federal. O André fez uma explanação genérica aí do momento. Eu gostaria que as pessoas que tivessem alguma dúvida fossem colocando no chat,
e o presidente vai fazendo essa distribuição. Começar comigo, enquanto o pessoal se inscreve. Deputado, a Pública, logo de início, colocou algumas coisas importantes. Uma delas é a forma como o SUS foi tratado até agora, né? Olha, nós precisamos bater palmas de ter o SUS funcionando ainda, mas o SUS precisaria de um apoio muito maior do governo. E nessas colocações, nós também falamos do imposto sobre as grandes fortunas e, no mínimo, que fizesse um empréstimo compulsório dos bancos e das grandes fortunas, das grandes empresas. E isto está difícil de andar no Congresso, né, deputado? Tá sim. Nós não temos absoluta ilusão de que isso será objeto das atenções do Congresso Nacional nesse período de que nós não estamos presencialmente no Parlamento, por conta de que o próprio presidente já deixou muito claro que só votará o que for minimamente consensual. Então, nós temos aí a clareza de que, evidentemente, as grandes empresas, os grandes empresários, eles têm uma bancada forte na Câmara e no Senado, e a probabilidade de pautarmos isso será muito pouca, mas queremos fazer esse enfrentamento na Comissão da Reforma Tributária assim que os trabalhos voltarem à normalidade. Agora, existe um projeto que está no Senado, autoria do senador Everton Rocha, do PDT, que prevê o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido para 50%, nesse período extraordinário de enfrentamento da pandemia. E eu acredito que ele será votado, talvez não atinjamos os 50%, mas podemos ficar numa faixa de 30% e 40%, que já seria um bom incremento de arrecadação, uma vez que as margens de lucro dos bancos continuam elevadíssimas. Bruno? Deputado, em primeiro lugar, eu queria parabenizar por essas vitórias no Judiciário, quanto à questão da nomeação do Ramagem e outras vitórias que nós conseguimos, que o PDT conseguiu. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco aqui um questionamento e um pensamento se não é preocupante essa hipertrofia do Judiciário em questões políticas. Essa questão do Ramagem só foi possível por causa de um precedente muito ruim, que foi a não nomeação do ex-presidente Lula, à época, no governo Dilma, quando se alegou também que seria de injustiçalidade e tudo. E o que me coloca preocupado é que o Judiciário avante tem lado. Ele não se manifestou quando se colocou essas alíquotas confiscatórias sobre a previdência dos servidores, não se manifestou quando se retirou uma série de direitos da CLT, e é um dos motivos pelo qual essa crise toda está acontecendo. Não preocupa, apesar de novo, parabenizo pela vitória, foi realmente uma vitória conseguir esse barra, mas não preocupa esse excesso de protagonismo do Judiciário? Na verdade, isso evidentemente é uma preocupação. Nós temos hoje um Estado brasileiro que os seus três poderes eles precisam ser melhor dimensionados. Agora, nós não poderíamos, evidentemente, dado inclusive esse precedente que você citou, do ex-presidente Lula não poder ter sido nomeado na Casa Civil, à época da presidente Dilma, nós não podíamos, por conta de não termos concordado com isso à época, também não deixar isso como precedente para que agora evitássemos que a Polícia Federal virasse uma verdadeira polícia política do presidente da República. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, né? Ela cumpre mandatos do Poder Judiciário, ela não tem que ser totalmente subserviente, ela não pode ser subserviente aos ditames do presidente da República, muito menos ser conduzida por relações de compadrio, né? Eu vejo que foi necessário acionarmos o judiciário, até porque numa época dessa não teríamos outra alternativa e, lógico, lamentando que, infelizmente, tenhamos que apelar para essa ação por conta de que não podemos também ficar calados, omissos perante os desmandos do presidente da República. Temos que acionar o Poder Judiciário e assim foi feito em dois momentos, volto a dizer, em ações do PDT, que foi a questão da autonomia de estados e municípios e essa questão do Ramagem. Se nós estivéssemos vivendo um formato de república que fosse minimamente adequado, se tivéssemos um poder executivo federal funcionando conforme suas obrigações constitucionais, a gente não estava precisando fazer um negócio desse. O problema é que hoje nós vivemos mais às vésperas de um escândalo, porque tudo indica que os filhos do presidente eles são os grandes responsáveis pela disseminação de fake news, né? Há fortes evidências que o vereador Carlos Bolsonaro está por trás do assassinato da Marielle,
E a modificação na Direção-Geral da Polícia Federal, e assim como no superintendente da PF no Rio de Janeiro, uma vez que já tinham sinalizações que ia ser modificado, porque o Bolsonaro estava insatisfeito com os rumos que estavam sendo dados nessas investigações, nós temos absoluta certeza que, pelo menos, com essa ação do Judiciário, nós conseguimos reparar um mal maior, que seria a utilização da Polícia Federal como uma polícia política para perseguir os adversários do presidente. Sônia, depois é Silvia, depois Hugo. Obrigada, Gozi. Boa tarde, deputado André Figueiredo. Meu nome é Sônia, eu sou economista, sou presidente do Sindicato dos Servidores da Câmara e do Tribunal de Contas aqui de São Paulo. Eu gostaria de falar a respeito da PEC 10, que é o orçamento de guerra, que já passou na Câmara, foi para o Senado, foi emendada e agora volta à aprovação da Câmara. Qual a avaliação do senhor, tendo em vista que essa PEC ela promove um verdadeiro crime às finanças públicas quando ela permite a compra pelo Banco Central de títulos secundários, que são, na verdade, títulos que valem menos de 10% no mercado financeiro, no mercado em geral. E isso atinge demais as finanças públicas na medida em que você revaloriza títulos que já não têm mais valor de mercado. Né? Por que salvar tanto banco? Para que dar tanto dinheiro ao banco se nós estamos precisando de dinheiro nos hospitais, estamos precisando de dinheiro nos serviços essenciais, cujos trabalhadores estão se expondo em demasia para enfrentar o coronavírus? Olha, veja bem, eu tenho enfrentado a questão do sistema financeiro como poucos, talvez, no parlamento, por conta de que se existe um grande câncer na economia internacional, se chama sistema financeiro, que oferem lucros exorbitantes mesmo em ambientes de elevada crise. Eu vejo que talvez o texto inicial que tenha sido aprovado na Câmara, ele realmente padecia de graves problemas, mas infelizmente foi feito um acordo que, para votar e depois, posteriormente, o Senado fazer alterações e retornar para a Câmara. Então, o texto do Senado já reparou praticamente tudo no que diz respeito ao Banco Central. Hoje, para ele fazer uma operação de compra de títulos, eles têm que ter uma avaliação, no mínimo, de BB-. Todas as operações serão avaliadas individualmente, ou seja, não há espaços para que o Banco Central, eventualmente, venha comprar títulos considerados podres, certo? Nós temos aí, com essa regra que foi aprovada no Senado e que nós vamos reafirmar na segunda e na terça-feira na Câmara dos Deputados, nós temos aí apenas a homologação de uma operação que o Banco Central faz, mas que a gente precisava, evidentemente, dentro desse momento, nós termos a possibilidade do orçamento ser apartado. Um item é o Banco Central, outro item também é o orçamento de guerra e a possibilidade do Banco Central injetar recursos na economia. Né? Nós temos aí mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais no caixa do Tesouro depositado no Banco Central, que a gente precisa utilizar parte desses recursos para compensar aí esses programas emergenciais. Então, eu não vejo, na forma que o texto veio do Senado, problemas graves que possam imputar à PEC 10 esse grande mal que alguns segmentos têm feito de forma, talvez, de falta de conhecimento ou de um conhecimento até certo ponto desvirtuado. É tanto que todos os partidos de oposição já sinalizaram de votar favoravelmente à PEC 10, não obstante nós termos aí a questão de alguns destaques que devem ser apresentados. Mas, no que diz respeito ao Banco Central, nós cremos que o Senado conseguiu corrigir as imperfeições e alguns absurdos realmente que tinham no texto original que foi aprovado na Câmara. Silvia? Como é, André, que você vê a questão do impeachment do presidente Bolsonaro na Câmara, uma vez que temos 26 pedidos de impeachment, mas, nesse momento, ele sinaliza abrir as pernas para o Centrão e também temos 2 partidos de esquerda que ainda não aderiram ao apoiar o impeachment. Essa é uma questão que eu queria que você abordasse. E a outra é, em o impeachment sendo aprovado, que infelizmente eu não acredito nele, esse impeachment é para o presidente, é para a chapa. Nós teríamos aí, então, um governo militar, um cara bem mais centrado do que o nosso presidente, é fato.
mas eu queria que você fizesse essa abordagem para a gente. O impeachment, minha amiga Silvia, ele vale apenas para o presidente. Para cassar a chapa, teria que ser um processo no Tribunal Superior Eleitoral de nulidade da chapa e nós teríamos a possibilidade de convocação de novas eleições, caso seja até a metade do mandato. No caso da realidade do impeachment do Bolsonaro, na verdade, já são 30 pedidos. O PSB foi o 30º, entrou com o 30º pedido de impeachment do presidente da República. A gente não tem ilusão de que é um processo extremamente moroso, mas também não poderíamos ficar completamente alheios às irresponsabilidades, aos crimes de responsabilidade que o presidente da República tem cometido reiteradamente. Eu acho que se foram buscar na tipificação do crime do Collor, no Fiat Elba e na presidente Dilma, no absurdo de uma pedalada fiscal, eu acho que o Bolsonaro preenche praticamente toda a tipificação de crime de responsabilidade. Então, nós não poderíamos ficar alheios a isso e poderíamos ser acusados de omissão. Se você me perguntar se eu acredito que o Rodrigo vai pautar isso durante o período de isolamento, eu não acredito. Agora, nós vamos, de qualquer maneira, fazer o enfrentamento para, assim que nós estivermos presencialmente em Brasília, nós exigirmos que seja, sim, instalada a comissão de impeachment, até porque não cabe ao presidente da casa, em absoluto, monocraticamente, decidir pelo conjunto dela sobre o mérito da matéria. Cabe isso ao plenário da Câmara. Então, no máximo que o Rodrigo Maia pode se ater à questão da constitucionalidade e da juridicidade dos pedidos de impeachment. E, a partir daí, em preenchendo os requisitos, montar a comissão especial. Isso foi feito, inclusive, com Temer. A questão é que os partidos não indicaram seus representantes. E aí vem a pergunta, será que os partidos de centro farão a indicação desses representantes? Hoje, não. Mas a gente sabe que a instabilidade da equipe que está margeando o presidente ela é notória. Daqui a pouco, o Olavo de Carvalho solta um Twitter mandando os partidos de centro para aquele lugar que ele faz isso rotineiramente. Então, isso pode gerar um rompimento que aí vem sequencialmente, né? Vem as famílias, os filhos do presidente vão replicar e os loucos, que são seguidores do presidente, aqueles que têm o ódio como norteador das suas postagens, dos seus posicionamentos, vão escurrachar. Eu tenho certeza que os partidos de centro vão sair do governo com mais raiva do que já tiveram antes de entrar, né? Então, eu não tenho dúvida, a não ser que haja uma mudança total de comportamento do presidente, que eu não acredito. Ele nunca foi, durante os 7 mandatos que ele teve como deputado federal, uma pessoa equilibrada. Nunca foi, apesar de votar várias vezes a favor do servidor público. Mas ele sempre teve um grupinho de 3 ou 4 que fazia do mandato dele um mandato completamente inexpressivo. Até porque deveria ser expressivo pela quantidade de votos que ele sempre teve no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que, infelizmente, ele continua da mesma forma como presidente da República. Então, o que eu digo os partidos de centro, para mim, têm prazo de validade. Eles não vão ficar muito tempo na base de apoio do presidente, mesmo que de forma minimamente independente. Mas isso é um espaço que nós vamos construir daqui para frente. O que nós não podíamos era, em cima das irresponsabilidades do presidente, dos reiterados tipos de crimes de responsabilidade que ele vem cometendo, nós ficarmos alheios. Infelizmente, tivemos que entrar com um pedido de impeachment, mesmo sabendo que, em se materializando, ainda vamos ter que enfrentar um vice-presidente da República, que é militar, que tem o comando da tropa, tem o respeito da tropa, e que a gente não sabe o rumo que ele daria. Mas, pelo menos, não teríamos um translocado na presidência da República. Se isso é bom ou ruim, a substituição dele pelo Mourão, eu realmente não tenho condição de dizer no ponto de vista administrativo e político. Mas, pelo menos, no ponto de vista de conceito, do que é a instituição presidência da República, pelo menos teríamos isso aí minimamente respeitado. Obrigada. Boa tarde, deputado. Eu faço parte do Sim Francisco MG. Na verdade, você respondeu já a minha principal pergunta, que seria sobre a probabilidade, a possibilidade do Rodrigo Maia pautar um dos pedidos de impeachment durante a pandemia. Contudo, queria fazer 2 pequenas observações. Para mim, pior que o Bolsonaro, só o Moro na presidência da República. O Bolsonaro ele tem menosprezado algumas instituições, tratando como suas. Algumas ele tem ofendido. Hoje, pela manhã, o ministro Guedes
generalizou, disse que os fiscais são corruptos, pedem propinas aos empresários. Depois, se me permitir, eu mando para a Silvia te encaminhar. Nós entramos com uma ação civil pública, o deputado, o sindicato aqui em Minas, pedindo a imediata suspensão dos pagamentos dos juros da dívida pública e os 299 bilhões que restam para pagar no investimento da pandemia, né? E isso fere, evidentemente, 47% desse dinheiro vai para bancos nacionais e estrangeiros e 11,32% para investidores estrangeiros. Então, eu queria assim, até te pedir um apoio num repúdio da fala do ministro Paulo Guedes. O resto, você já respondeu e agradeço a sua presença aqui conosco. Pode contar com a gente aí, inclusive nessa luta dessa ação civil pública, e quando a Silvia me mandar o trecho da fala do Paulo Guedes, na sessão que nós tivermos segunda-feira, eu vou repudiar veementemente essa declaração absurda de um vassalo do sistema financeiro, que é o senhor ministro da Economia. Yuri? Boa tarde, deputado. Queria agradecer a disponibilidade do senhor conosco nessa tarde de quinta-feira. Eu integro a diretoria da associação que representa os servidores das 11 agências reguladoras federais do país. Estamos aí com bastante gente na linha de frente, o pessoal da Anvisa está cumprindo um papel extraordinário dentro das limitações que se apresentam hoje institucionalmente dentro da Anvisa, porque o diretor-presidente da Anvisa é um aliado de primeira ordem do presidente Bolsonaro. Mas o que eu queria perguntar para o senhor diz respeito ao Plano Mais Brasil, que chegou no Senado no ano passado, por meio de 3 PECs, a PEC 186, a PEC 187 e a PEC 188. A convite do senador Paim, nós participamos, fui representando aqui o presidente Bose na audiência pública para debater no Senado essas PECs. O país não vai parar, independentemente se a gente tiver um processo de impeachment instalado ou não. É muito provável que o Senado tome esses debates já no início do próximo semestre. Como é que vai ser a chegada dessas PECs que integram esse Plano Mais Brasil na Câmara dos Deputados? Queria entender como é que vocês estão percebendo isso dentro entre os líderes, entre os partidos de oposição, a chegada dessas 3 PECs no Senado, ou do Senado para a Câmara. Eu primeiramente, eu acredito que para elas saírem do Senado, elas minimamente vão ter que ser extremamente desidratadas no que diz respeito à retirada de direitos. E da mesma forma que nós não aceitaremos, como já está embutido em vários outros projetos, no desmonte do Estado, que o presidente da República, através do dono da Localiza, tem insistido em vender estatais ou criar subsidiárias para esvaziar as atribuições das estatais e acabar privatizando as subsidiárias sem necessidade de autorização legislativa. Então, o que nós estamos trabalhando é, primeiro, barrar no Senado, porque nós temos que barrar ou desidratar todas essas PECs. Tanto que não andou, literalmente andou muito pouco. E quando for para a Câmara, aí o enfrentamento ainda será maior. Eu não acredito que o Bolsonaro e o ministro da Economia vá conseguir constituir uma força política tão eficiente para aprovar o Mais Brasil. A reforma da Previdência, todos nós sabemos como foi aprovada. Basta abrir o Diário Oficial em suas edições extraordinárias na semana do primeiro turno na Câmara e na semana do segundo turno na Câmara. É uma pouca vergonha o que aconteceu com liberação de aproximadamente 20 milhões por deputado para votar a favor da reforma da Previdência. Infelizmente, nós não conseguimos vencer, conseguimos reduzir danos, mas ela foi aprovada, tirando direitos de pessoas que trabalharam a vida toda. Mas nós esperamos um dia, dependendo do próximo presidente, ainda tentar buscar mais ainda algumas reduções aí de danos, mas pelo menos a parte da capitalização isso foi retirado e conseguimos fazer algumas outras ações efetivas, tanto para professores quanto para trabalhadores da área urbana, destaques do PDT e do PSB. O que eu digo é, essas PECs, literalmente, eu acho que vão demorar para ser sancionado. Chegando na Câmara, o embate ainda vai ser mais intenso. E aí vocês são muito importantes, eu volto a dizer que o poder de mobilização que vocês têm e a organização que a pública pode realmente demonstrar nesse enfrentamento dentro do Poder Legislativo
ele vai ser muito importante na apreciação dessas PECs e na apreciação de outros projetos de lei que certamente pautarão o Congresso Nacional, até com a justificativa de dizer que tem que buscar recursos para compensar os gastos que aconteceram durante a pandemia. Então, nós vamos ter que ter o olhar bem atento, porque o pós-pandemia pode vir com muita força e com muito poder de pressão da imprensa para compensar os gastos que foram feitos para amenizar a dor de milhões de brasileiros e para que nós pudéssemos investir na saúde nesse período. É o alerta que eu dou. Vamos ter que estar muito atentos para o pós-pandemia, porque certamente eles vão vir com força total para querer aprovar a pauta liberal, a pauta entreguista que o senhor Paulo Guedes e o senhor Salim Matar vêm querendo impor, até agora sem êxito, pelo menos na maioria das vezes, mas que eles podem ter o apoio da grande mídia no período pós-pandemia. Deputado, a Pública, em nome de toda a diretoria, agradece a sua presença com a gente, muito importante, e também nos colocamos à disposição, viu, deputado? Então, a Pública está aqui para trabalharmos em conjunto. E aproveito, antes da sua palavra final, a dizer que amanhã, dia 1º, Dia dos Trabalhadores, a Pública estará participando, junto com todas as outras centrais, de um 1º de maio virtual. E o nosso pessoal encaminhará o convite para, dentro da sua possibilidade, assistir ao nosso 1º de maio virtual. Muito obrigado, presidente Góes, muito obrigado a Silvia, que me fez esse convite, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nessa reunião da Pública. Eu quero, mais uma vez, reafirmar o meu posicionamento ao lado do servidor público, de todas as instâncias, de todos os entes federados, né? Eu acho que o nosso partido, o PDT, tem sempre tido esse posicionamento em sua história, desde o Brizola, e nós queremos, mais uma vez aqui, fazer um apelo para que vocês, que são trabalhadores organizados, que são sindicatos, que são federações, que estão devidamente organizadas a nível nacional, que a gente realmente se mobilize, que a gente tenha essa parceria, porque na Câmara nós somos aproximadamente entre 120 e 130 deputados do universo de 513. Evidentemente que eu não posso dizer que o restante é pró-governo. O governo deve ter uns 40 a 50 deputados que o apoiam incondicionalmente. Então, nós temos que fazer um enfrentamento e o diálogo permanente com os partidos do centro. E esses partidos do centro vão ser necessários para que a gente possa, através de muita habilidade, evitar que pautas possam ser retomadas no período pós-pandemia. E, para isso, nós vamos precisar de uma ação externa, que eu tenho absoluta certeza que a Pública pode nos ajudar muito para fazermos o enfrentamento contra a pauta que certamente o governo vai querer impor no período pós-pandemia. No mais, muito obrigado, boa reunião para vocês, um 1º de maio virtual que realmente nos faça cada vez mais reafirmar a nossa luta em prol dos trabalhadores e que a gente possa, daqui a pouco, se Deus quiser, junho, quem sabe, né, voltar a ter conversas presenciais e poder abraçar as pessoas queridas, tá bom? Um grande abraço, minha gente. Muito obrigado. Valeu, André.